Muito bom dia, bem-vindos a todos. Agradecemos a presença de todos que retiraram um tempinho livre, né, do seu precioso tempo para nos ouvir. Peço desculpas nesse início, deu um probleminha aqui no link. Estou em Cruzeiro do Sul, a internet aqui não é muito boa. Meu nome é Vanderlei Cerqueira, sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Acre, desse último concurso, né? Sou da penúltima posse, sou oriundo de Brasília, mas já estou com meu coração tomado aqui pelo Estado do Acre. Sou meio brasiliense e meio acreano. Essa live tem por objetivo falarmos um pouco da essencialidade do Ministério Público no mundo líquido na visão de Bauman. Gostaria inicialmente de agradecer a doutora Kátia, a nossa procuradora-geral, a doutora Patrícia Rego, a coordenadora do nosso Centro de Aperfeiçoamento Funcional, por possibilitar, e a sua equipe, né, por possibilitar que nós pudéssemos fazer essa live. Não vamos, junto comigo aqui vai falar a minha colega a doutora Bianca, também do mesmo concurso, ela vai se apresentar daqui a pouco. E não temos a pretensão de darmos aula sobre o assunto, até porque é um assunto muito intrigante. É só um convite à reflexão. Eu vou convidá-la aqui para participar conosco. Só um minuto. Convidando a doutora Bianca Bernardes. Oi, Bia. Bom dia, seja bem-vinda. Tudo bom, Wander? Me escuta bem? Tudo bem? Tudo bem, a palavra está com você. Fique à vontade. Obrigada. Vamos lá. Primeiro, bom dia a todos. Meu nome é Bianca Bernardes. Você continua me escutando, Wander? Perfeitamente. Continua, né? Meu nome é Bianca Bernardes, sou promotora de justiça em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus. É uma promotoria cumulativa, responde pelos 2 municípios também, com todos os temas. Quero também aqui dar meus cumprimentos à doutora Kátia, à doutora Patrícia, aos demais colegas, a todo mundo que está disponibilizando um tempinho para assistir. Quem não puder estar presente ao vivo, vai ficar gravado também. Vanderlei está nos cuidados técnicos aí. Meus agradecimentos ao doutor Vanderlei também, que eu vou chamar aqui carinhosamente de Vander, porque outrora já trabalhamos juntos em Cruzeiro do Sul, né? Do longínquo 2018 já, Wander? Pois é, a gente está ficando jovem, né? Dividimos o mesmo espaço físico na época e compartilhei as minhas angústias e as minhas alegrias com você. Então, estou aproveitando aqui até para te agradecer pelo aquele período, pelos plantões que você segurou para mim. Enfim, o tema você já apresentou, é a essencialidade do Ministério Público no mundo líquido, correto? E a gente pode aí acrescentar os desafios desse Ministério Público no século XXI também. Como você bem falou, nem de longe nós queremos esgotar o tema, né? É um tema que surgiu de uma conversa com o Thales, um outro colega nosso. Inclusive, quem tem amigos tem tudo, eu costumo dizer, né? E o livro que hoje nós vamos conversar aqui é um livro que ele não me doou, não, ele me emprestou, né? Mas eu vou convencer até o final da live que ele me presenteie com esse livro aqui, que o tema ele vem daqui, mas a gente vai esticar um pouquinho mais. Então, depois fica a dica para quem quiser comprar. Enfim, Wander, eu vou deixar você começar e aí depois eu volto aqui trazendo um pouquinho esses pontos da essencialidade do Ministério Público no século XXI e acrescentando ao olhar do livro, né, que é um livro de um promotor de justiça também de Minas Gerais, um colega nosso, o Rafael Moreno.
A gente vai acrescentar não só a visão de Bauman, mas a gente também vai fazer um link com Freud e aí com umas pitadas de Leandro Carnal. Então, assim, é muita ousadia mesmo. Mas, mas eu acho que no final da conversa vai ficar bacana, assim, vai. Enfim, aí você fica à vontade, Wanda. Bom, obrigado. Antes de entrarmos, né, diretamente no tema principal, digamos assim, essa essencialidade do Ministério Público no mundo líquido, que é o mundo contemporâneo, né, pós-moderno que vivemos, que você me permita a informalidade, você vai falar daqui a pouco. É bom que tenhamos uma ideia do histórico do Ministério Público, de como surgiu o Ministério Público, de como foi o seu crescimento ao longo dos tempos, para chegarmos no que ele se tornou atualmente. Partindo da ideia lá do direito da nossa, na época do Império, né, digamos assim, onde o Ministério Público era apenas uma sementezinha, que na época era chamado de procurador do rei, né, na chamada Lex Gem Roy, no Ancien Regime, lá na época do Império Romano, na época do Império, no nosso país. Logo em seguida, já em 1603, ele era apenas, o Ministério Público era apenas um apêndice do Poder Judiciário, quando o promotor de justiça da Casa de Suplicação era escolhido, né, dentre um dos desembargadores. Em seguida, o Ministério Público passou a ser o procurador da Fazenda, já em 1609, lá perante o Tribunal de Relação do Brasil. Então, começamos, né, o Ministério começou, ora pendendo para um braço do Executivo, ora como um apêndice do Judiciário, ora ainda exercendo a fiscalização, que eram típicas do Poder Legislativo. Essas ideias foram tiradas do livro do José Eduardo Sabo Paz, citado pelo colega Tiago Queirobon, que é promotor de Brasília, minha terra natal. Nessa parte inicial, digamos assim, sob a égide do Código Civil de 16, nosso Código Civil anterior, o Ministério Público tinha uma atuação eminentemente criminal, né? Digamos assim, a parte civil era bem pequena, incipiente. Era apenas ações de anulação de casamento, algumas interdições, desconstituição de associações civis, destituição do poder familiar, na época chamado de fato poder. Então era muito pequena, digamos assim, a atuação do Ministério Público. Não atuávamos, né, em questões ambientais, portadores de deficiência, consumidor, patrimônio público, questões importantíssimas que não chegavam à atuação do Ministério Público. Com isso, tivemos a revolução na estrutura do Ministério Público, trazida pela nossa atual Carta Política, a nossa Constituição vigente, onde nos deu independência funcional em relação tanto aos poder executivo, digamos assim, especificamente, e ao poder judiciário. Trouxe, inclusive, autonomia financeira, que é super importante para a atuação do Ministério Público. Então, foi um amadurecimento histórico, onde o Ministério Público passou de defender, digamos, os interesses do Estado para defender o interesse da sociedade. Naquela visão do ombudsman, né, lá do direito escandinavo, e especialmente para contrapor as próprias arbitrariedades e desmandos estatais. Então, podemos verificar uma virada axiológica nas ações, principalmente com a nossa Constituição atual, né, com aquela visão de neoconstitucionalismo, onde nós passamos o Ministério Público a partir de uma atividade hermenêutica de mera reprodução da realidade para motor de transformações sociais. Né? Então, o autor do livro traz bem isso. Ou seja, passou de fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica, para próprio agente de transformação social. O colega Tiago Queirobon, que eu mencionei, tem um texto onde ele disse que a função do Ministério Público, com a nova ordem constitucional da Constituição de 88, ele tem a sua função de diminuir, achei interessante essa frase dele, diminuir o hiato entre a realidade e o projeto constitucional.
Então, e de onde podemos dizer, trazer essa essencialidade do Ministério Público para o nosso ordenamento jurídico e, em seguida, verificarmos a questão da contemporaneidade. Os autores falam que a essencialidade do Ministério Público pode ser extraída de uma interpretação sistemática da própria Constituição Federal. O próprio artigo 129 diz que a nossa função, que a função do Ministério Público, é essencial para o funcionamento do sistema de justiça. Mas não só isso. Devemos condenar esse tipo constitucional, essa figura constitucional do artigo 129, com o artigo 60, parágrafo 4º da própria Constituição, que traz o que a doutrina chama de cláusulas pétreas. O que isso significa dizer, rapidamente falando? São mandamentos constitucionais que o poder constituinte originário, de tão relevante que achou, colocou ali uma barreira de mudança para o poder constituinte reformador, que são as emendas constitucionais. Nesse sentido, a doutrina fala que nessas matérias do artigo 60, parágrafo 4º, não é que não possa haver emenda constitucional, mas essas emendas constitucionais eventuais não podem abolir, ou seja, acabar com aqueles direitos. E dali podemos retirar a existência do Ministério Público. Tem os incisos do parágrafo 4º, dentre os quais nós podemos dizer que a Constituição diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, a acabar. Dentre outros, com o voto direto, secreto, universal e periódico, que é uma das garantias básicas da nossa democracia. E quem é o defensor do projeto democrático na nossa ordem vigente? É o Ministério Público. Então, junto com isso também, temos o inciso 3º, que fala da separação dos poderes, e o inciso 4º, dos direitos e garantias individuais. Então, esse conjunto de garantias individuais, o próprio Supremo Tribunal Federal já disse, já entendeu, que na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, há outras garantias individuais que não as descritas no artigo 5º, que inicialmente se defendiam. Então, nisso se fundamenta a essencialidade do Ministério Público para a nossa sociedade moderna e principalmente a sociedade pós-moderna. E aí é que entra a pós-modernidade, né, o mundo líquido, trazido por Bauman, né, que é o sociólogo do direito alienígena, né, digamos assim. E aí eu passo a palavra para você tangenciar o tema e fique à vontade. Olha, então, você fez uma introdução bem autoexplicativa e a gente vai acabar desembarcando na sua introdução, né? A gente vai rodar justamente para chegar nesse ponto do papel do Ministério Público atual. Para a gente entender o contexto atual do Ministério Público, eu vou ousar aqui tentar explicar, vou ousar explicar o que seria, então, essa sociedade líquida, essa modernidade sólida, né? Que outrora foi chamada de modernidade e pós-modernidade. A gente vai basear aí, para explicar hoje qual seria o contexto do Ministério Público, essa visão do Bauman, de Zygmunt Bauman e de Freud, mais ou menos, né? E eu vou explicar o porquê que a gente vai incluir o Freud aí. Primeiro, a gente pode partir da similaridade dos dois. Os dois viveram ali um período de holocausto, né? Foram atingidos, fugiram em decorrência desse episódio e falam muito desse episódio. A obra de Bauman vem densa sobre essa parte da história. Eles vivenciam, né? E não só ele vivencia o Holocausto, Bauman, em particular, também vive o totalitarismo da União Soviética. Ele surge aí socialista e, no final da vida, ele se torna um crítico ao socialismo, apesar de não abandonar a ideia dele. Já Freud, ele não traz essa divisão de classes sociais, né? Mas ele também traz as angústias dele vivida por aquele episódio, porque também foge da Áustria em decorrência desse episódio.
E aí vem essa divisão de mundo, né? E a diferença é que o Freud ele vai tratar das angústias da sociedade frente à sexualidade e Bauman vai tratar das angústias da sociedade frente à relação de consumo. Então, digamos que a relação de consumo, resumindo já para você, antecipando o desfecho, é que vai explicar o período que nós vivemos, esse período de liquidez, que nada mais é do que instabilidade, mudança, que perpassa por todas as nossas relações. E aí o porquê que o Ministério Público precisa se atualizar, né? Engraçado. Se tudo muda, por que o Ministério Público também não muda, né? Por que também não haveria de se adaptar à nova realidade, nessa mudança que a gente pode denominar aí no século XVIII, XIX e XX. Nós tínhamos aí a modernidade, nós tínhamos a modernidade sólida, que ele denomina, e aí, já no século XXI, a modernidade líquida, e que num primeiro momento, na década de 90, ele falava em pós-modernidade, mas depois ele conclui que esse termo ele não poderia mais ser utilizado, porque pós-modernidade seria algo superado. Nós não superamos, nós atualizamos a modernidade. Então é muito legal a ideia dele. E aí a gente vai encaixar o Ministério Público nesse contexto. Bacana, e vamos lá. E aí, como é que seria aí, Wander, e você fica à vontade para poder me interromper, né? Como é que seria essa visão do Bauman comparado a Freud, porque, na verdade, ele não supera a ideia de Freud, mas ele acrescenta. Então, como é que ele explica essa modernidade? Como é que ele denomina? O que ele conceitua como modernidade? E aí, segundo a minha interpretação, porque também vai de uma visão pessoal, apesar de eu estar baseado em ideias e obras, né? Eu me baseei nessa obra do Rafael, do colega do promotor de Minas, em alguns estudos relacionados a esses três. Bauman também é considerado ora filósofo, né? Porque ele fala muito bem da filosofia. Mas, assim, de cadeira seria sociólogo. Mas nós temos aí o Karnal como filósofo na ideia. Ele conceitua a modernidade como uma análise cultural e social sob uma visão de certezas, né? Naquele período se vivia o quê? Se vivia certezas. A base ali da sociedade e da cultura era na ciência, era na razão. Era como se nós tivéssemos respostas para tudo, Wander. Engraçado, né? Um exemplo seria, e aí um exemplo que é citado até pelo Leandro, seria a própria Bíblia. A Bíblia, ela traz a resposta para tudo, desde antes do seu nascimento até a sua pós-morte. Né? Ele explica de onde você vem, o que você vive, o que você deve fazer e o que vem depois. Então, isso dá um exemplo bem claro da gente do que seria essa modernidade aí na visão de Bauman, ou então nessa modernidade sólida. Essas certezas de resposta, os relacionamentos eram previsíveis, você tinha um projeto de vida, né? O próprio polonês, Bauman era polonês, nasceu na década de 20, viveu até há pouco, se não me engano, 2018, início de 2018, né? Se não estou confundindo, 17 e 18 foi a data de falecimento dele. Ele conta que ele estava assistindo uma palestra em Sartre, e Sartre fala que todo ser humano deveria ter um projeto de vida, algo que fundamentasse a sua vida durante todo o seu percurso, né? Do nascer ao morrer. E aí, em contraposição, as pessoas hoje não conseguem se manter no emprego durante 10 anos, né? É até uma brincadeira que ele faz. Que aí você já vai detectando a diferença desse mundo sólido, que passa por esses séculos 18, 19 e 20, até o século 21, que nós estaríamos enfrentando essa modernidade líquida. Né? E nesse sentido, ele explica que naquela ali, entre a Revolução Industrial Francesa, que veio modificando a economia, a política, a sociedade, inclusive com reflexos até hoje, não que a gente ainda não tenha esses frutos na nossa sociedade. Né? Nós começamos, naquele período, né, os indivíduos começaram a contestar todas aquelas verdades. Eles queriam eles queriam algo mais, eles queriam ir além. Né? É como se eles quisessem, na verdade, um mundo perfeito. E nessa junção, a gente também vem enfrentando outras vertentes. Né? Surge aí a ideia de globalização. Nós vivemos, surge também, né? Nós passamos a experimentar a realidade virtual também. Né? E isso tudo veio moldando a nossa sociedade, isso tudo veio adaptando a nossa sociedade. É quando a gente
A gente desembarca, digamos assim, nesse mundo líquido, que até a década de 90 ele ousou chamar de pós-modernidade, que é o que nós estaríamos enfrentando, vivenciando hoje. Aí você vai me perguntar, tá, Bianca, mas o quanto que isso, né, é importante na nossa profissão, né? Você tá trazendo essas ideias aí multifacetárias, multidisciplinares de filosofia, sociologia, psicologia também, né? Pelos estudos que a gente falou de Freud, como ele enxergava a sociedade, porque é a partir do estudo de Freud que Bauman começa a levantar os estudos e as teorias dele, complementando ou muitas vezes contraditando, conflitando, discordando, né? Eu não me engano, na década, não sei se foi no ano de 72, eu não sei, eu sei que teve já não sei se foi na década de 90, ele pega o mal-estar da civilização de Freud e escreve em cima, fazendo assim um tom de ironia daquela obra, né? Falando dessa modernidade líquida. E aí você me pergunta por que é importante? Bem, na verdade, um dos pontos hoje do Ministério Público, um dos pontos dos profissionais que atuam nessa instituição é justamente conseguir ter um olhar interdisciplinar. Você conseguir hoje enxergar um conflito, uma demanda, uma dificuldade que nos é posta, não somente diante de uma norma jurídica posta, né, o positivismo, mas você conseguir analisar a situação sobre um olhar filosófico, sociológico, né, dialogando com as outras ciências humanas. Então, esse é um ponto até importante, porque a nossa live puxa muito essa vertente, né, essas divagações. E aí nós, diante desses impactos e dessa busca de um mundo perfeito, de respostas perfeitas, a gente acaba chegando na junção da evolução da nossa cultura, da mudança da nossa cultura, né? Onde chega-se a falar que a Terra ela é plana em termos econômicos, né? Ao ponto do mundo virtual estreitar os laços, né? E isso tendo o lado bom e o lado ruim, na verdade, em nenhum momento aqui se levanta a crítica se nós estaríamos vivendo um ponto melhor ou pior do que foi. Tá? É engraçado que a obra que ele traz, o amor líquido, o medo líquido, a vida de consumo, enfim, várias obras dele, primordialmente, assim, ele não diz se aquele período de certezas, de respostas para tudo, de generalização, de ciência, se comparado ao mundo que a gente vive hoje, de relativização de respostas, relativização de valores, de temporalidade, né? Ele não diz se aquele período é melhor ou pior, né? Ele só constata, segundo a visão dele, ele constata que isso estaria acontecendo. Então, também não se trata aqui de dizer que nós estamos vivendo um período desfavorável. Né? Seria uma constatação. E aí, começa-se um dos pontos, é justamente o fato do Ministério Público, atualmente, precisar ter essa visão multidisciplinar. Esse seria um primeiro ponto. E aí nós entramos no mundo líquido, né? Nessa modernidade líquida, em que as relações elas duram até que eu esteja feliz, né? E a gente pode falar um pouco das relações aí humanas, interações humanas, né? As amizades, os relacionamentos amorosos. Isso é uma mudança muito clara, né? A fugacidade das relações, os diálogos virtuais também. Ele brinca, Bauman brinca num determinado momento que ele fala que um aluno dele chegou para ele e falou que tinha feito 500 amigos. E ele falou, nossa, eu tô com 90 anos e consigo imaginar que consigo lembrar só de 5. Não fiz mais que 5 amigos, né? Então, essa fugacidade é um ponto desse tempo que a gente vive. E o que permeia, o que pontua, é a relação de consumo. E aí, segundo a visão de Bauman, porque um livro que a gente está se baseando aqui, né, a essencialidade do Ministério Público no mundo líquido, óbvio que pegou um termo que é de Bauman, então a gente não tem como a gente não falar dele também. Nesse ponto em que se chega do mundo, dessa visão de
de incertezas e, enfim, de mudanças e de alterações, que é baseada na relação de consumo, ele fala que o ser humano ele não só consome, mas ele passa a ser consumido. E aí, você não é somente a roupa que você usa, mas você também é um restaurante que você frequenta, você é a caneta que você utiliza, você é o seu celular de marca, você seria isso tudo, você é o seu currículo. Então, a gente também vende, né, segundo a visão dele aqui, sem gerar nenhum debate se isso seria uma verdade absoluta ou não, até porque a gente vive um período líquido, não sei se mais se existe verdade absoluta, né, seria um ponto para a gente questionar. E essa relação de consumo, que é o que permeia a sociedade atual, que no primeiro momento ele chamou de pós-modernidade, mas depois ele chama de mundo líquido, ela é uma sociedade em que, se você não pode consumir, você é um consumidor falho. E você é excluído, você tem que ser excluído de alguma forma, né? Inclusive no livro que a gente se baseia, essa exclusão pode se dar até por métodos repressivos da justiça, de alguma forma. É uma maneira de você conter alguns indivíduos que não teria o poder aquisitivo, econômico, intelectual necessário para se manter num determinado padrão da sociedade. Então, você seria excluído de alguma forma, né? E o livro, nesse ponto, me faz lembrar bem esse questionamento e essa constatação de Bauman, né? Quem não se enquadra está excluído. Aí você vai me perguntar, tudo bem, Bianca, mas excluído? Hoje em dia nós temos a internet que dá voz a todo mundo, inclusive a esses supostos excluídos, né? E aí Bauman, ele salienta uma coisa muito interessante. Ele vai falar que a origem não nega a pessoa. Então, ainda que ela tenha falsa percepção da participação da sociedade, ela continua sendo excluída de algum modo pela sua origem, porque ela não faria parte daquele consumidor eficiente. Então, isso seria hoje o fundamento que iria permear as nossas relações humanas, né? Dadas as devidas proporções, os questionamentos, se isso é bom, se isso é ruim. A gente aqui não vai entrar no debate sobre o capitalismo estrutural e nada disso, né? A questão não é essa, é só a constatação do porquê que o Ministério Público precisa se adequar a todas essas mudanças. Então, nós somos hoje, há tempos atrás, para você entender bem a diferença entre um e outro, há tempos atrás uma pessoa entraria no avião de manhã, chegaria na França à noite, no outro dia, e almoçaria, tomaria café, voltaria, né? Estaria feliz com aquela realidade e, diante daquela situação, ela ia imaginar que ela iria fazer aquilo várias outras vezes, ia poder conhecer o mundo e aquilo era a melhor certeza dela. Isso seria um mundo sólido. No mundo líquido exemplificando, a pessoa entraria no avião, iria para a França, chegaria à noite no outro dia, iria tomar café, voltaria e daqui 2 dias ela estaria sob um conflito interno, porque ela teria que fazer aquilo várias outras vezes e ela já não sabe mais se ela quer fazer aquilo. Inicialmente ela queria, parecia bom, mas agora ela está cansada e tem outras possibilidades de ser feliz, tem vários caminhos. Por que ela vai ter que passar a vida toda fazendo somente aquilo se ela tem a opção A, B, C e D? Né? Hoje você tem várias opções para tudo, então isso seria mais ou menos as incertezas desse mundo líquido, desse mundo fundamentado na relação de consumo, segundo ele. Então, é bem interessante porque em vários momentos ele nos coloca para refletir as nossas relações, né? O quanto que algumas relações elas se tornaram talvez superficiais, né? Mas enfim. E aí surge nessa ideia, nessa mudança de paradigma de sociedade e cultura, porque nada mais, o que o Bauman faz nada mais do que tentar explicar as relações humanas, as relações sociais e culturais. E, na verdade, Freud também tenta fazer isso, só que ele tem como base a sexualidade, e ele fala que uma vez a sexualidade reprimida, as pessoas conseguem produzir teorias filosóficas, conseguem ingerir as suas produções econômicas, enfim. Cada um mudando as suas fundamentações, o que se tenta fazer é desenhar
a sociedade, né? Entender o contexto da sociedade, porque eles fazem nada mais do que isso, tentar compreender o contexto que a gente vive. Eu acho que eu li poucos livros, eu descobri Bauman em 2010, mano. Eu até estava conversando com você, né? Eu descubro ele em 2010, quando eu estava morando em São Paulo, num período, e eu comprei por acaso o livro dele, eu não sabia, eu não tinha essa visão. Naquela época, eu vivia ali, era mal para ler o código, né? Os livros de direito, mas eu peguei o livro dele, botei debaixo do braço, e falei, um dia eu vou ler, e tá. Foi ali que eu comecei a descobrir a obra dele, e engraçado que naquela época, quando eu comecei a ler os primeiros capítulos, eu achava a leitura dele muito densa, né? Acho até hoje, assim. Enfim, acho que melhorei um pouco a minha interpretação, mas ainda acho alguns termos, a aplicabilidade de alguns termos, consegui exemplificá-los no meu dia a dia, né? Eu acho um pouco denso, mas ao final eu percebo que as obras dele são fantásticas, mas muito mais a experiência de vida dele, né? Ele traz a experiência de vida dele. Então, assim, eu super recomendo. Enfim, e aí a gente cai agora, diante dessas mudanças, se constatado essa realidade social, constatado esse desenho da nossa sociedade do antes e do agora, se as instituições, se as pessoas, se as relações humanas, se os indivíduos, se essa interação entre instituição e indivíduo mudou, como é que está o Ministério Público hoje? Como é que está a Justiça hoje? Né? Era nesse ponto, Bia, desculpa te interromper, Não, pode falar. eu ia fazer a primeira pergunta. Faz não. Nesse mundo de mudanças, né? É tudo muito na velocidade extrema, tudo muito rápido. Quando você acha que se adaptou a uma realidade, amanhã já temos uma realidade nova que requer novas posturas. O coronavírus é um exemplo, ainda que, ao que tudo indica, produto da natureza, né, digamos assim. Então, nesse ponto aí, acho que vai ao encontro, que você acabou de dizer, uma passagem do livro do filósofo Kurt Beck, no livro dele que fala com o título A Metamorfose do Mundo, Novos Conceitos para uma Nova Realidade. Como você acha que essas mudanças tão rápidas da sociedade vão requerer mudanças também do Ministério Público, mudança de postura, de atuação, de novos comportamentos? Então, Wander, vamos lá. Ou muda ou se torna obsoleto. Eu acho assim, simples assim. Tudo bem que a gente entra, e eu vou te falar das mudanças rapidamente. Nós entramos num período, Wander, que nós já absorvemos essas mudanças, fomos, inclusive, estudamos, fomos orientados nesse sentido de uma nova vertente de Ministério Público. Nosso curso de aperfeiçoamento foi muito voltado para isso, inclusive. Essa mudança ela vem da Constituição de 88 para cá muito ponderada, muito destacada, né? A mudança do Ministério Público, o papel dele é muito destacado da Constituição Federal de 88. Eu acredito que alguns profissionais tenham mais sensibilidade nessas mudanças, alguns. Eu não digo nem mais antigos ou não, né? Mas até pela figura do papel que a gente tem tradicional do Ministério Público e do atual. Mas não é nem uma questão de querer, a sociedade ela está sofrendo essas alterações. Então, assim, não tem como nós passarmos um período fazendo o que se fazia antes se a demanda mudou, se as dificuldades mudaram, né? Se as necessidades mudaram. Então, é aí que entra esse papel desse Ministério Público. Um Ministério Público que não é essencialmente, prioritariamente demandista, que não resolvem os problemas somente num papel, em audiência. Né? E eu vou mais longe, não é só o Ministério Público, não. São as instituições como um todo do poder público. O Ministério Público ele surge aí, de 88 para cá, já não mais como um órgão do Estado, mas como um órgão da sociedade civil. Né? E diante dessa realidade que é posta, um Ministério Público não só demandista, que isso não tem nada de errado, nem ruim, e nem pior, eu acho que é tão importante quanto, e a palavra-chave é essa, é tão importante quanto um Ministério Público resolutista. O que isso quer dizer? Um Ministério Público que resolve,
um conflito, uma dificuldade, ou se antecipa ao conflito extrajudicialmente. E aí a gente está falando do novo Ministério Público. O Ministério Público que lança a mão dos seus instrumentos, dentre eles, não só o judicial, mas o extrajudicial, e nós temos aí hoje não só a audiência pública, quando muito bem utilizada, mas os acordos de não persecução penal, diante de situações que não há violência, grave ameaça, pena menor, menos de 4 anos, enfim, todos aqueles requisitos que a gente tem, né? A gente tem também o Ministério Público como um agente político que participando da implementação das políticas públicas, participando diretamente das políticas públicas também. Eu tenho vivenciado isso demais nesse período em Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, demais. Eu estava falando com você, estava tirando o celular que está tocando aqui por uma demanda de lá, que a gente vai conversar com o CRM agora, por exemplo. Então, já não se... É um Ministério Público, esse Ministério Público atual é um Ministério Público, Wander, que dialoga diretamente com a sociedade. Eu estou falando diretamente com a sociedade. Atende telefone, atende no gabinete, vai na rua, gasta sola de sapato, entendeu? Também, o que eu quero que fique muito claro no ponto de vista do que foi estudado e do que eu compreendi sobre também o meu olhar, a minha interpretação, que vem com uma carga das minhas experiências, tá? É lógico, e com respeito a todos os pontos de vista diferentes, é que o Ministério Público, diante dessa nova dinâmica social, não tem como permanecer o mesmo Ministério Público de outrora. Mudou, é só isso. Isso tem a ver, a própria Carta de Brasília tem a ver com essa mudança de postura do Ministério Público, né? O Ministério Público mais resolutivo, que se antecipa aos problemas. E digo mais, engraçado, para você ver como a situação ela é tão séria. Às vezes eu vejo alguns debates e, lógico, que a gente tem que respeitar as diferenças. Eu não posso concordar com você, mas eu vou brigar pelo direito de você expor o seu ponto de vista. Lógico que a gente tem que respeitar, né? As ideologias, né? Enfim, os valores. Mas algumas coisas, alguns pontos são mínimos, né? Então, esperar hoje um profissional que eles falam de acastelado, né? Que só fica no gabinete, esperar um profissional que só resolva, eu não estou falando que não tem que resolver, que não possa, que não seja importante, mas que só resolva a situação dentro de uma sala de audiência, com processo judicial, descartando todos os outros instrumentos que nos foram dados, é justamente negar esse Ministério Público nesse tempo líquido. É um tempo que mudou, houve todas essas mudanças que nós ponderamos no início, e que requer a mudança das instituições, e dentre elas a que a gente hoje pertence, que é o Ministério Público, né? A gente poderia aqui falar também da polícia, a gente poderia falar da Defensoria Pública, e hoje a gente está ponderando aqui o Ministério Público, que eu considero uma instituição super progressista, né? Às vezes as pessoas olham algumas outras instituições como progressistas, mas eu acho que talvez não conheçam a essência do nosso trabalho. É aquela instituição que vai defender as minorias, que diante do medo líquido, tem um livro de Bauman que ele fala isso, diante do medo líquido, Wander, foram criados medos imaginários, situações surreais. Criaram-se problemas e instituíram um caos para trazer as soluções. Então, se criou nesse mundo líquido também, dentre outras coisas, medos imaginários, trazem soluções simplistas, por exemplo, você tem medo? Você está inseguro? Eu te dou a segurança. Toma aqui a segurança. E aí nós já temos inimigos pré-determinados. Os inimigos são aqueles, com aquele perfil, que vem daquela classe social, que tem aquelas características, nossos inimigos são aqueles. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos segregá-los. Ainda que eu não resguarde os direitos humanos dele. Por quê? Porque, em nome da sua segurança, eu me sobressaio sobre os direitos humanos dele. Isso é o caso clássico do brasileiro. Eu não estou falando só do Brasil, não. Caso clássico do brasileiro que morreu em Londres. Ele não estava correndo, Jean Carlos, se eu não me engano, né? Ele não estava correndo, ele não estava armado, e ainda assim foi morto.
E aí sobre a justificativa que poderia ser um homem-bomba. Poderia ser, medo imaginário, né? Poderia ser. E nós, como Ministério Público, dentre várias funções que nós temos, de investigação, instrução processual, extraprocessual, nós temos esse papel, que é justamente defender o direito desses, os direitos humanos desses, independente do que se faça, antes de qualquer coisa, defender os direitos humanos desses, né? Acho que a sua internet parece que está com um sinal meio ruim, está travando um pouquinho. Melhorou? Tá me ouvindo? Melhorou? Estou te ouvindo, tá me ouvindo? Tá? Tá cortando um pouquinho. Enquanto retorna, deixa eu só fazer uma complementaçãozinha do que você acabou de dizer. Esse mundo líquido, na verdade, ele requer do Ministério Público cada vez mais uma atuação de caráter contra-hegemônico, né? Quando eu disse no início da live que lá o Ministério Público defendia o interesse do Estado, especialmente o interesse meramente econômico, atualmente a gente tem que demandar, muitas vezes, contra o próprio Estado. E é quem nos paga. Então, parece meio contraditório, mas é o freios e contrapesos, né? Falado lá do Montesquieu, nessa ideia. Então, um dos exemplos que menciona, pode comprovar a essencialidade de atuação do Ministério Público no mundo pós-moderno, na contemporaneidade, digamos assim, é o próprio apoio social que o Ministério Público vem recebendo, principalmente a partir das grandes ações. A Lava Jato é um exemplo aí mais na esfera criminal, né? Mas temos também, não podemos esquecer, da PEC 37, que foi derrubada exatamente pelo conceito social. Essa PEC 37 retiraria o poder de investigação criminal que o Ministério Público tem, então enfraqueceria o Ministério Público e, por reflexo, enfraqueceria a própria sociedade. Não podemos esquecer também a outra PEC, a PEC 75, que pretende retirar a vitaliciedade dos membros do Ministério Público, um meio de enfraquecer e de enfraquecer, digamos, o próprio controle social que o Ministério Público faz e essas transformações sociais que o Ministério Público faz. Isso vem ao encontro do que você está dizendo. Sim, sim. Esse é o papel do novo Ministério Público, né? Lembrar dessas minorias, lembrar das ponderações de alguns princípios, valores, né? Hoje nós vemos muita degradação do meio ambiente em face de um progresso social e econômico. Não que um não tenha mais importância do que o outro. O que não se deve prevalecer é apenas um, o tempo inteiro em detrimento de outro, como nós temos visto nas questões ambientais, por exemplo. Isso é um fato. Concordando ou não, capitalista ou não, usando iPad, usando Apple, né? Independente de qualquer coisa. O que nós temos visto é que em vários momentos, não é em um, é dois, não é só, é que o meio ambiente ele tem perdido espaço somente em face do progresso. Esse Ministério Público, inclusive, você falou da Carta de Brasília, que traz aí o CNMP, traz a Resolução 1 e 2 de 2018, que fala muito desse papel do Ministério Público atual, desse papel no mundo líquido, a vertente dele extrajudicial, a importância dele do diálogo com todos os poderes, a representatividade dele em face à sociedade e à minoria. Ele também salienta bem, engraçado, tem uma palavra que eu destaquei aqui, que eu achei interessantíssima. O Ministério Público com uma capacidade de resolução humanizada. Já não se cabe mais aquele olhar superior, não só de um membro do Ministério Público, da magistratura, de qualquer outra carreira, né? Mas aquele olhar humano. A lei que serve para você, Vanderlei, serve para mim. A lei que serve para aquele réu que senta na cadeira, para aquela vítima, para um requerente, um requerido, em qualquer área, serve para mim. Eu não aplico aquela lei ou o magistrado, não porque eu sou melhor, mas porque naquela condição ela serve para qualquer figura que sentasse naquela cadeira. Então, essa é a vertente do Ministério Público. O Ministério Público, e a gente pode fatalmente
estender isso para qualquer outra instituição, mas um Ministério Público mais humano também, né? E perpassa por tudo que a gente falou, o diálogo com a sociedade, um diálogo direto, né? Pontes de acesso direto, né? Não por interposta pessoa somente, né? Não somente, só chega até a mim depois que falar com o meu assessor, que falar com o meu oficial de gabinete, que falar com o fulano, que falar com o Beltrano, né? Sabendo Perfeito. que... Bia, só te interrompendo um pouquinho, nosso tempo está se esgotando, eu queria que você desse as suas considerações finais. Não, é isso, Wanda. Eu acho que ficou bem claro qual é o papel do Ministério Público atual. É um Ministério Público acessível, né? Acessível e atento aos anseios da sociedade e atualizado às modificações sociais também, por todas as ações que a gente já postou aqui, já colocou aqui. Então, essas são as minhas considerações. Ok, obrigado, eu agradeço. Agradeço a todos, novamente, a doutora Cátia, a procuradora-geral, a doutora Patrícia, coordenadora do CEAF. A gente acabou de dizer a necessidade da interdisciplinariedade e da necessidade de estar sempre atualizando, né, todos os membros, os promotores, os procuradores, exatamente para dar essa resposta à sociedade. Atualmente, o Ministério Público é tido, inclusive não só como custos da ordem jurídica, mas também custos legis, mas também como custos societários, ou seja, defensor da própria sociedade. Então, agradeço a todos. Vou deixar aqui a bibliografia. Nós temos o livro do Rafael Moreno Rodrigues Silva Machado, um colega do MP Mineiro, o Gregório Assagra de Almeida, o Ministério Público como instituição permanente, e também Marcelo Pedroso do Lar, Ministério Público e Democracia, Teoria e Prática. Então, muito obrigado. Temos hoje ainda o webinar sobre a lei anticrime. Daqui a pouco, às 14 horas, a colega doutora Aretusa vai ser a mediadora, o palestrante doutor Renan, que é colega do promotor de Minas, de Mato Grosso. Temos também a próxima live, deixa só eu pegar. Na próxima terça-feira, enfrentamento ao crime organizado em tempos de pandemia, com os colegas Bernardo, doutor Bernardo, doutor Hilton. Então, agradeço a todos, eu tenho que encerrar, porque o tempo está se esgotando. Um abraço, até às 14 horas.